Nefilim, os gigantes misteriosos da Bíblia, origens, curiosidades e teorias. Você já ouviu falar dos Nefilim? Essas misteriosas figuras bíblicas, descritas como gigantes, têm fascinado e intrigado estudiosos e curiosos ao longo dos séculos. De onde vieram? Qual foi seu papel na história antiga? E por que sua existência parece estar conectada a eventos tão significativos como o dilúvio? Prepare-se para embarcar em uma jornada pelos mistérios das Escrituras e além, enquanto exploramos as origens, curiosidades e teorias sobre os Nefilim. Esta é uma história repleta de enigmas, interpretações controversas e conexões culturais que irão prender sua atenção do início ao fim. Vamos começar. Nefilim, os gigantes misteriosos da Bíblia, origens, curiosidades e teorias. A Bíblia está repleta de histórias fascinantes, e poucas são tão misteriosas quanto a dos Nefilim. Mencionados em Gênesis 6, versículos de 1 a 4, esses gigantes teriam surgido da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas quem eram eles? De onde vieram? E por que sua existência parece estar conectada a eventos tão significativos como o dilúvio? Vamos explorar as origens, curiosidades e teorias sobre os Nefilim, embarcando numa jornada pelos mistérios das Escrituras e além. A origem dos Nefilim. A primeira menção aos Nefilim ocorre em um contexto sombrio, quando a terra já estava tomada pela corrupção. Naqueles dias, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes da antiguidade, os homens de renome. Gênesis 6, versículo 4. Os filhos de Deus têm sido alvo de muitas interpretações. Uma visão comum é que eram anjos caídos que desobedeceram a Deus. O livro de Enoque, um texto apócrifo, descreve detalhadamente como esses anjos, chamados de vigilantes, se apaixonaram por mulheres humanas e ensinaram conhecimentos proibidos, como astrologia, metalurgia e magia. Isso levanta questões sobre a natureza desses conhecimentos e como eles poderiam ter influenciado a humanidade. Por exemplo, a introdução da metalurgia poderia ter levado a avanços tecnológicos e armas que alteraram o curso da história humana. Por outro lado, alguns estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram da linhagem justa de Sete, enquanto as filhas dos homens representavam a descendência impiedosa de Caim. Esta interpretação sugere um conflito moral e espiritual entre as duas linhagens, refletindo a luta entre o bem e o mal que permeia muitas narrativas bíblicas. Uma terceira interpretação sugere que filhos de Deus se refere a reis ou líderes antigos que tomavam mulheres para estabelecer dinastias. Isso poderia indicar uma tentativa de consolidar poder e influência através de alianças matrimoniais. Esses líderes, considerados semidivinos, teriam buscado perpetuar suas linhagens através de uniões estratégicas, resultando no nascimento dos Nefilim. Curiosamente, o termo Nefilim pode ser traduzido como gigantes ou caídos, o que levanta questões sobre sua verdadeira natureza. Será que eles eram literalmente gigantes, ou o termo caídos indica uma queda espiritual ou moral? Este mistério continua a intrigar estudiosos e entusiastas. Alguns teólogos argumentam que a palavra gigantes pode ser uma metáfora para descrever a magnitude da influência desses seres, tanto em termos físicos quanto espirituais. Outro aspecto interessante é como diferentes culturas antigas tinham histórias semelhantes de seres gigantes ou divinos que influenciavam a humanidade. Essas histórias poderiam indicar uma memória coletiva ou uma tentativa de explicar fenômenos desconhecidos através de mitos e lendas. Por exemplo, os Anunnaki na mitologia suméria são frequentemente comparados aos Nefilim, sendo descritos como deuses que vieram à Terra e tiveram interações com humanos. Além disso, algumas tradições judaicas e cristãs posteriores desenvolveram suas próprias interpretações sobre os Nefilim. Por exemplo, o Midrash e outros textos rabínicos oferecem várias explicações e histórias adicionais que expandem a narrativa bíblica. Características dos Nefilim. Os Nefilim são descritos como gigantes e homens de grande renome. Mas seriam eles literalmente gigantes? Em Números 13, versículo 33, os espiões enviados por Moisés relatam ter visto descendentes dos Nefilim em Canaã. Eles os descrevem como tão grandes que, comparados a eles, se sentiam como gafanhotos. Essa descrição sugere uma estatura física impressionante, mas também pode ser interpretada como uma metáfora para o poder e a influência que esses seres exerciam. A ideia de gigantes físicos aparece em muitas outras culturas e mitologias. Por exemplo, mitologia grega.
Os titãs, uma raça de gigantes poderosos que precedeu os deuses olímpicos, são um paralelo interessante aos Nefilim. Eles também são descritos como seres de imenso poder e estatura, e suas histórias refletem temas de poder, rebelião e a luta entre forças divinas. Mitologia nórdica, os Jotuns, ou gigantes, eram frequentemente adversários dos deuses nórdicos e desempenhavam papéis cruciais em muitos mitos. As histórias de confrontos entre os deuses e os gigantes refletem a dualidade entre ordem e caos. Um exemplo notável é o Ragnarok, a batalha apocalíptica onde os deuses e os gigantes se enfrentam. Tradição hindu. Os Rakshasas eram demônios e gigantes descritos em textos sagrados como o Ramayana e o Mahabharata. Eles eram conhecidos por sua força e habilidades sobrenaturais, frequentemente em conflito com heróis e deuses. A história de Ravana, o rei dos Rakshasas, é um exemplo clássico de um gigante com poderes extraordinários. Essas histórias de gigantes em diversas culturas levantam a questão de uma origem comum ou de um arquétipo compartilhado na psique humana. Poderiam essas histórias refletir experiências antigas de contato com seres de estatura em comum, ou seriam elas simplesmente expressões dos medos e aspirações humanas? Além disso, alguns entusiastas pesquisadores afirmam que descobertas arqueológicas de crânios ou ossos anormalmente grandes poderiam ser restos dos Nefilim. No entanto, essas alegações são frequentemente controversas e carecem de verificação científica rigorosa. A ciência moderna geralmente interpreta essas descobertas como exemplos de condições médicas raras ou como fraudes. Existem também teorias modernas que relacionam os Nefilim com a ufologia, sugerindo que eles poderiam ser antigos astronautas ou seres de outro planeta que visitaram a Terra. Essa visão, embora controversa, adiciona uma camada de mistério e fascínio à história dos Nefilim. Outro ponto de interesse é como a imagem dos Nefilim influenciou a arte e a literatura ao longo dos séculos. Desde pinturas renascentistas até obras de ficção moderna, os Nefilim capturaram a imaginação de artistas e escritores, simbolizando tanto o medo do desconhecido quanto a fascinação pelo sobrenatural. O tema dos gigantes aparece em obras como A Divina Comédia de Dante e na literatura de fantasia contemporânea, incluindo as obras de J.R.R. Tolkien. Além disso, filmes e séries de TV também exploraram a ideia dos Nefilim, muitas vezes retratando-os como seres poderosos e enigmáticos. Exemplos incluem séries como Supernatural e Shadowhunters, que incorporam elementos da mitologia dos Nefilim em suas tramas. Os Nefilim e o dilúvio. A presença dos Nefilim parece estar diretamente conectada ao dilúvio. O texto bíblico diz que a maldade humana havia atingido um ponto insustentável, levando Deus a decidir destruir a terra. A corrupção não era apenas moral, mas também física, com a presença desses seres híbridos que desafiavam a ordem divina. Os Nefilim são frequentemente vistos como um símbolo da decadência e corrupção que precedeu o dilúvio. A união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens pode ser interpretada como uma transgressão das leis divinas, resultando em uma geração de seres que não deveriam existir. Essa corrupção generalizada é o que levou Deus a tomar a decisão drástica de purificar a terra através do dilúvio. Além disso, a história dos Nefilim e do dilúvio pode ser vista como uma advertência contra o bris e a desobediência. A destruição dos Nefilim no dilúvio serve como um lembrete das consequências da violação das leis divinas e da arrogância humana. Esta narrativa ressoa com outras histórias de destruição divina em diversas culturas, onde deuses punem a humanidade por sua corrupção e desobediência. A conexão entre os Nefilim e o dilúvio também levanta questões sobre a natureza do mal e a justiça divina. Alguns teólogos argumentam que o dilúvio foi uma resposta necessária à presença insustentável do mal, enquanto outros veem essa história como uma metáfora para a necessidade de renovação e redenção. A purificação através da água é um tema recorrente em muitas religiões e mitologias, simbolizando a limpeza e o recomeço. Além disso, a história do dilúvio pode ser comparada a outras narrativas de grandes inundações em culturas antigas. Por exemplo, o épico de Gilgamesh, da Mesopotâmia, contém uma história de dilúvio que tem semelhanças notáveis com o relato bíblico. Essas histórias podem refletir memórias de eventos catastróficos reais ou mitos compartilhados sobre destruição e renascimento. A história dos Nefilim continua a ser um tema de grande interesse e debate.
Desde suas misteriosas origens bíblicas até as inúmeras interpretações culturais e científicas modernas, os Nefilim capturaram a imaginação das pessoas ao longo dos milênios. Eles representam tanto os medos quanto as aspirações humanas, simbolizando a luta contínua entre o bem e o mal, a ordem e o caos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com os seus amigos. Queremos ouvir suas opiniões e teorias sobre os Nefilim. Deixe seu comentário abaixo e participe da discussão. Até a próxima e continue explorando os mistérios do passado.